Bom, quando a gente fala em ácido e base, também não tem como falar sobre isso sem falar sobre escala de pH. O que é a escala de pH? É uma escala feita para medir o tanto de concentração de H+ que eu tenho no meio. pH significa o potencial hidrogeniônico, o quão ácido é o meu meio ou o quão básico é o meu meio. Essa escala é uma escala dada de 0 até 14, onde eu tenho que quanto mais próximo do zero, mais ácido é o meu composto. Maior vai ser a quantidade de H+ que eu tenho no meio. Maior vai ser a concentração desse cátion H+. Quanto mais próximo de 14, mais básico é o meu meio. Básico, às vezes, aparece também a palavra alcalino. Mais alcalino é o meu meio. Menor vai ser essa concentração de H+. Quando eu estou aqui no 7, que é exatamente a metade, eu digo que o meu meio é neutro, nem ácido, nem básico. Um exemplo de uma substância neutra, a água. Por que a água é neutra? Se você pensar na água, a água ela é formada por um H+ e o OH-. H2O. Ela tem a parte do ácido e tem a parte da base. Por isso, por ter essas duas partes, ela acaba sendo uma substância neutra. Substâncias neutras apresentam pH, a concentração de H+ igual a 7. Esse pH é dado por uma fórmula. O pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. Então, para determinar o pH de um sistema, eu tenho que fazer essa conta de log. pH é igual a menos log da concentração de H+. A gente lembra de log na base 10? Por exemplo, se eu pegar o seguinte, se eu disser que eu tenho a concentração de H+ no meu meio é de 0,0001 e eu pergunto o pH, o que eu preciso fazer? Primeiro, para colocar na formulazinha do log, eu preciso colocar esse número na base 10. Então, vai ficar 10 elevado a 1, 2, 3. 10 elevado a menos 3. Nesse caso, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Para achar o pH disso, pH é igual a menos log da concentração de H+. pH é igual a menos log de 10 a menos 3. Não coloco 1, porque 1 vezes qualquer coisa continua dando o próprio número. Quando eu tenho base 10 e 10 aqui, pela propriedade de log, eu posso cortar esse 10 como um log 10. Fica pH é igual a menos o menos 3. Menos 3, pH é igual a 3. Então, alguém que tem concentração de 10 a menos 3 tem pH 3. Olha aqui, alguém que tem concentração de H+ de 10 a menos 9. Bom, se a concentração de H+ é 10 a menos 9, o pH vai ser menos log da concentração de H+, pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 9, corta log com 10, vai ficar pH é igual a menos 9. pH é igual a 9. Aqui era 10 a menos 3, o pH vira 3. Se é 10 a menos 9, o pH vira 9. Se eu disser que a concentração de H+ é 10 a menos 6, o pH disso vai ser 6. Se eu disser que a concentração de H+ é 10 a menos 4, o pH vai ser 4. Então, a gente tem que, para calcular esse pH, eu preciso fazer a regra do logaritmo. No primeiro ano, a gente se preocupa só com logs desse tipo, só a base 10, sem muitos números para confundir. Vai chegar no segundo, a gente vai um pouquinho além, mas no primeiro ano ainda não. Se pela concentração de H+, eu achei que o pH é 3, ó, o pH é menor que 7,
toda vez que o pH for menor que 7, eu digo que essa solução é uma solução ácida. Nesse caso, o meu pH deu 9. Se o pH deu 9, essa solução é uma solução básica. pH deu 6. 6 é menor que 7. Essa solução é ácida. pH deu 4. 4 é menor que 7. Essa solução também vai ser ácida. Então, toda vez que o meu pH for menor que 7, a minha solução é ácida. Toda vez que o meu pH for maior que 7, a minha solução vai ser básica. Toda vez que o meu pH for igual a 7, a minha solução será neutra. Esta é a nossa escala de pH. Tudo bem? Às vezes o exercício também pode falar sobre uma outra escala, a escala de pOH. Pessoal, se a escala de pH é a escala que vai falar sobre a concentração de H+, a escala de pOH vai ser uma escala que vai falar sobre o potencial, a concentração do OH-. E aí, então, a fórmula desse meu pOH vai ser menos log, só que agora da concentração de OH-. O que eu sei sobre a escala de pH e pOH? Que se eu somar o tanto que eu tenho de base e o tanto que eu tenho de ácido, o máximo que eu posso chegar é em 14. Então, pH mais pOH chega no máximo até 14. E a gente vai aprender o porquê exato disso no segundo ano, quando a gente estiver falando de equilíbrio químico constante de ionização da água. Por enquanto, a gente precisa ter as ideias iniciais sobre isso. Como que eu faço isso na prática? Imaginem o seguinte, eu digo que eu tenho uma solução com uma concentração de OH- de 10 a menos 4. Se a concentração de OH- é 10 a menos 4, fazendo a regrinha do pOH, eu sei que o pOH é igual a 4. Se o pOH é igual a 4 e eu sei que tudo isso tem que dar 14, quer dizer que o meu pH vai valer quanto? Quanto mais 4 vai dar 14? 10. Se o meu pH é 10, se o meu pH é maior que 7, eu digo que essa solução é uma solução básica. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo. Agora eu digo que a concentração de OH- é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. E aí ele fala, ó, eu tenho essa solução aqui. Bom, para achar o pOH, primeiro eu preciso colocar em base 10. Na base 10, isso fica 10 a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a menos 10. Se é 10 a menos 10, o pOH vai ser 10. Se o pOH é 10, o pH vai valer quanto? Para dar 14, o pH vai valer 4. Se o pH deu um valor menor que 7, eu digo que essa solução é uma solução ácida. Por quê? Porque o pH foi menor que 7. Então, o pOH, na maioria dos exercícios, ele é dado para que você, através dele, calcule o pH. E por quê? Para, através do pH, eu poder falar se a minha solução é uma solução ácida ou uma solução básica. Ele pode, por exemplo, te dar um exercício desta forma. Ele fala, olha, eu tenho um recipiente 1 e um recipiente 2. Eu sei que um desses recipientes tem um NaOH e o outro tem um HCl. Só que eu não sei qual é qual. Os dois são transparentes, os dois são igualmente corrosivos, os dois estão quase na mesma concentração. Então, assim, eu não sei qual é qual. Eu preciso descobrir. Só que eu sei que nesse potinho 1, e aí eu vou experimentar, qual tiver sabor azedo é ácido. Lógico que não, porque o ácido é corrosivo, né? Então, eu sei que nesse primeiro, a concentração de OH- é de 10 a menos 12 mol por litro.
Então, eu quero saber quem é o 1 e quem é o 2. Vamos pensar. Se esse primeiro, a concentração de OH- é 10 a menos 2, significa que nesse primeiro, o POH vale 12. Se o POH vale 12, para dar 14, o pH vale 2. Se o pH vale 2, quer dizer que esse potinho é o meu ácido. Desses dois, quem é o ácido? O HCl. Então, eu tenho certeza que esse primeiro é o HCl. Se um é o HCl, o 2 só pode ser o NaOH. É esse tipo de exercício que aparecerá pra gente daqui pra frente. Tem como o log ficar um pouquinho mais complicado? Tem, mas não nesse primeiro momento. Tudo bem, pessoal?